Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Heron Cavalcante e nesse novo vídeo a gente vai falar sobre Machine Learning escalado, ou a base que nós vamos construir para compor o MLOps, como o MLOps vai funcionar depois numa jornada onde você prepara a sua infraestrutura, prepara a sua estrutura para atender Machine Learning. Legal, pessoal? Para quem não conhece, para quem ainda não seguiu a nossa trilha, que esse seja o primeiro vídeo, nós já temos alguns aqui, essa é a 11ª aula, onde que o cenário principal ou a introdução que nós estamos fazendo é de qual é a importância dos ativos mais valiosos para a organização e passando por Big Data, Machine Learning, governança, de uma forma que você vai entender as bases que você aplica a cada uma destas arquiteturas. E sendo você trabalhar com Azure ou você trabalhar com GCP, AWS, você vai conseguir fazer um deparo ali nos principais componentes de cada uma delas e aplicar aqui mais próximo aí dessa prática que a gente está mostrando. Eu, como especialista Microsoft, eu trago dentro das ferramentas da Microsoft, dentro dos padrões que a Microsoft oferece, mas se você está trabalhando com, mais uma vez, com AWS, com GCP, você pode utilizar das ferramentas equivalentes para chegar neste padrão de arquitetura. Ele é apenas um guia, uma definição de como você deve seguir. E como profissional especialista eu trago aí as melhores ferramentas ou o conjunto das ferramentas que a Microsoft oferece. Eu tenho mais de 18 anos de experiência com gestão e também técnica com arquitetura de soluções, arquitetura de dados, principalmente arquitetura corporativa, há mais de 6 anos. Sou professor universitário onde que eu leciono sobre IoT e soluções de dados, além de conhecer desenvolvimento como Java, Python e C#. Também conheço blockchain e IoT, né, como eu mencionei, e soluções em cloud computing, principalmente com AWS e Azure. Como eu já tinha falado, essa é a nossa 11ª aula, ou 11ª parte da trilha, onde eu estou falando sobre Machine Learning at Scale, ou o Machine Learning escalado, né, onde que a gente vai fazer o trabalho de construir uma infraestrutura para atender ali um grande volume de dados. E nós já passamos por todos esses padrões: Lambda, Kappa, Data Warehouse, Cloud híbrida, Big Data e governança, que foi a última aí que a gente lançou na semana passada. Então, voltando aqui para os padrões de Machine Learning at Scale, ou arquitetura de Machine Learning voltado para escalonamento da arquitetura, o que a gente provê nesse desenho, né? Uma arquitetura que suporte ali o desenvolvimento e treinamento, implementação e o gerenciamento do Machine Learning em larga escala. Essa arquitetura permite que a organização aproveite a capacidade de processamento em nuvem para criar esses modelos robustos e escaláveis. E os casos de usos principais são a previsão de demanda, a personalização de produto ou análise preditiva. Aqui a gente vai passar ponto a ponto de todo este desenho da arquitetura de dados, tá, pessoal? Então aqui, desde a origem, né, onde que nós vamos construir aqui a assinatura da plataforma, que inclui ali as principais assinaturas do Azure, como conectividade, gerenciamento de identidade através do Microsoft Entra ID, e que a ideia é que ele esteja configurado no ambiente empresarial. Depois nós temos nesse segundo quadradinho aqui, que é a zona de gerenciamento de dados, nesse segundo lote, né, que é a zona de gerenciamento de dados, a parte das aplicações que vão garantir a governança e proteção necessária para esses dados, de forma centralizando serviços de catalogação como Purview e monitoramento, e aplicar ali e controlar os acessos e classificação dos dados de forma eficaz. Na caixinha número 3, já que dentro da zona de gerenciamento de dados, nós temos
o grupo de recursos de rede que vai prover infraestrutura de rede necessária, como redes virtuais e segurança, e a zona de gerenciamento de dados aqui, ou melhor, para esta zona, né? E depois nós temos na caixinha número 4 aqui o grupo de recursos onde que temos de implantação, que hospeda ali os agentes de CI/CD, ou seja, o Azure DevOps, e armazena também os segredos necessários para a zona de gerenciamento de dados. Na caixinha número 5, nós temos ali o Purview para catalogação de dados e aplicação das suas políticas de conformidade com leis de proteção a dados, e o cofre de chaves também é utilizado para garantir esses segredos pelo Key Vault. Na caixinha número 6, nós possuímos aqui os ativos centralizados, que são quem hospeda os registros de container e os modelos de IA já verificados e disponibilizados aos consumidores na plataforma, garantindo essa consistência e a segurança dos dados. Então veja que a gente aqui montou, né, ou a gente montou não, a Microsoft providenciou aqui uma base de arquitetura que já tem segmentado cada zona e cada ponto que você vai atingir, com quais recursos você vai utilizar dentro de cada grupo de recursos deles. No grupo 7, que são os serviços adicionais, que você centraliza ali serviços importantes como gerenciamento de API ou software de terceiros. E no grupo 8, os recursos de visualização, que podem ser ferramentas como Tableau, Power BI, etc. No 9º grupo é a governança e controles de infraestrutura, adicionais, por exemplo. Nesse caso, a gente colocou, eles são utilizados o Microsoft Defender para a nuvem e o Azure Monitor para garantir essa segurança da plataforma. Agora nós vamos para essa parte de baixo, que é o Landing Zone ali, que começa com a zona de destino de dados 001. O que ela tem? De uma unidade ou uma escala dentro da plataforma que hospeda os serviços de análise de IA, com políticas de segurança aplicadas para proteger os seus dados. Então nós temos aqui na caixinha número 11 os grupos de recurso de rede, que provê a infraestrutura de rede necessária para cada zona de destino, incluindo redes virtuais e de segurança. Na caixinha 12, nós temos os recursos de implantação, que é uma zona de destino. Ali também hospedam os agentes de CI/CD e os cofres de chave para esses dados de destino, tá bom, pessoal? Já o grupo 13 são os grupos de armazenamento de dados, que vão conter ali o Data Lake Storage Gen 2, onde vão ser processados esses dados como dados brutos, organizados e enriquecidos, e as workspaces. No grupo 14, nós vamos ter os grupos de integração de dados, que vão hospedar ali o Data Factory para integração de dados e conectividade segura, e reutilizado ali para diversas outras zonas de destino. Legal? Aqui você já começa a enxergar que ele, assim como outras que a gente já desenvolveu, ele está seguindo o mesmo padrão, só que a gente está colocando ali os itens voltados para Machine Learning. A gente já falou do item 15, agora a gente fala do item 16, são os recursos para ingestão de dados. E nesses a gente faz o armazenamento dos metadados e dos segredos para Databricks, Data Factory e outros pipelines de ingestão. No grupo 16 é o grupo de recursos que faz a ingestão desses dados, né? Perdão, eu falei primeiro do gerenciamento dos metadados e agora estou falando do grupo de ingestão de dados, que hospeda ali os pipelines como o Azure Data Factory para ingestão e um processamento de dados utilizando um Databricks para transformação. Depois nós temos aqui no grupo 17 os recursos para análise, que inclui serviços de análise como Azure Synapse e Azure Databricks para computações para exploração desses dados em longa escala. Agora, não menos importante, a gente vem para o grupo 18, que é o grupo dos recursos de produto de dados, e aqui que entra o escalonamento do Machine Learning, né? São grupos ali de recursos de Azure Machine Learning, como clusters de computação e armazenamento para o desenvolvimento dos produtos de dados em IA. Nós temos ali, depois a gente entra no detalhe, mas a gente tem ali Key Vault, Data Factory, o próprio Machine Learning,
Storage, Cosmos DB, Web Service, todas aquelas ferramentas que vão fazer parte do contexto. E aí a gente vai para o grupo 19, que está vazio aqui, mas hospeda os recursos, né, os grupos de recursos de produtos adicionais que você pode ter na sua zona de destino. Você tem o grupo 20, que utiliza, que provisiona, né, a computação necessária para os clusters de serviço de Kubernetes, para hospedar e implantar produtos de dados. O 21, que ele usa o Microsoft Defender e o Azure Monitor também, como a gente fez lá no Data Manager Zone, que ele faz o gerenciamento de segurança e monitoramento da zona de destino. E nós construímos aqui uma segunda zona de destino, que é o Landing Zone 2, que é o espaço reservado para assinaturas adicionais, dependendo dos requisitos específicos para cada arquitetura ou para cada instrução que a gente vai precisar dentro do nosso cenário. Agora, falando um pouquinho com detalhes, né? E aqui a gente pode passar um pouco mais rápido, que a gente falou de uma forma geral. Mas quais são os principais componentes que a gente utiliza neles? Quando a gente fala de data source, nós temos ali databases operacionais, databases ou dados externos, IoT Service e web e mobile apps. Para você que já conhece padrão das outras arquiteturas de dados que a gente já falou. Para você que não conhece, banco de dados transacionais como o Azure SQL Database e o SQL aqui entram nos operacionais, né, no Operational Databases. Nós temos aí os dados externos com CSVs, com APIs, etc. IoT Devices, a gente usa principalmente na Microsoft o Azure IoT Hub, e temos o Web e Mobile Apps, que são eventos ou logs gerados ali por outros aplicativos. Para a ingestão de dados, mesmo comportamento dos demais, Data Factory, Databricks, Event Hub, o IoT Hub para conectar e gerenciar dispositivos IoT, e o Kafka, que também pode ser utilizado dentro desta plataforma, ou se você preferir, se você estiver utilizando o Hadoop dentro da Microsoft, você necessariamente vai trabalhar com Kafka, mas ele também pode ser ferramenta ali na utilização do IoT Hub, uma vez que a empresa já venha trabalhando orientada a eventos, já utiliza o Kafka como base da empresa. Não faria muito sentido ter o Event Hub também conectado, uma vez que você tenha toda essa rotina, mas depende muito da arquitetura, do padrão. Você pode ter os dois trabalhando também, uma vez que você pode utilizar o Event Hub para processos para sua cloud, uma vez que você possa ter ali um transacional e uma outra cloud também utilizando o Kafka. Data Storage. Os de sempre, os mais padrões aqui a gente utiliza pelas recomendações da Microsoft, né? O Data Lake Storage para grandes dados em escala, o Blob Storage para objetos de dados não estruturados, o SQL Database que armazena dados estruturados e relacionais, e o Cosmos DB que é um banco de dados NoSQL para armazenamento de dados processados. Processamento e engenharia de características, de features que a gente utiliza. A gente tem como principal componente o Databricks, que é usado para o processamento e transformação dos dados, o Synapse Analytics para consultas distribuídas e processamento dos dados, e nós temos o Machine Learning, o Azure Machine Learning, que faz a preparação e a criação dos pipelines. Pessoal, já me perguntaram isso e eu gosto de falar. Vale muito a pena você utilizar o Databricks para construção e para processamento do seu dado. E vale muito a pena você usar o Azure Machine Learning, MLflow, para você criar a preparação dos dados e esses pipelines de uma forma mais organizada, de uma forma de você fazer um melhor scoring, de você entregar mais eficiência dentro da plataforma e você conseguir segmentar o trabalho do cientista dentro do Databricks e o trabalho de automatização, de preparação dos modelos ali com o Azure Machine Learning. Coloque isso, se você não conhece,
para você estudar, para você entender um pouco mais. A gente vai mostrar isso aqui mais para frente, mas vale a pena você ter noção disso e como é eficiente fazer esse trabalho do Azure Machine Learning com o Databricks ou com o Synapse Analytics. Para experimentação e treino dos modelos, nós temos aqui o próprio Azure Machine Learning, que cria uma plataforma, treina, experimenta e faz o gerenciamento. O Databricks também pode ser usado para fazer treinamentos em grande escala utilizando o Apache Spark. E nós temos o Compute Instances, né? Que cria ali instâncias computacionais para treinamento desses modelos utilizando VMs do Azure ou instâncias de GPU, etc. Também pode ser muito utilizado aí, se você, uma vez que você criou todos os seus modelos e você adicionou eles numa esteira de DevOps, um MLOps da vida, você colocar os Compute Instances ali que vão utilizar recursos para rodar e processar esses modelos e depois fazer a liberação deles sem eles estarem atrelados a ferramentas ou outros recursos que você tem no desenvolvimento e na preparação. Para deployment de modelos e servir esses modelos, nós temos aqui o AKS, que é o Azure Kubernetes Service, que implanta os modelos em containers e depois você pode escalá-los. O Machine Learning, para gerenciar e servir esses modelos. O Web Service, para você hospedar as APIs que servem esses modelos. Olha só as características que nós criamos aqui. Eu implantei um modelo dentro de uma AKS, eu tenho ali o modelo pronto para executar e crescer a quantidade de máquinas que eu quiser. Eu tenho o Machine Learning que vai fazer o gerenciamento e colocar esses modelos lá dentro para rodar. E eu tenho a hospedagem dos serviços via API pelo Web Service. E se a gente for criar alguma função sem servidor que pode consumir esses dados, a gente pode utilizar também o Azure Function. Quando a gente fala do treinamento e do gerenciamento e da monitoração dos modelos, nós utilizamos o Azure Monitor para construir esse monitoramento de logs e dos modelos em produção. O Machine Learning, que, como eu havia falado, faz o rastreamento dos experimentos, gerencia versões de modelos e faz o monitoramento do desempenho. E nós temos ali o DevOps, o Azure DevOps, que faz a integração contínua e a entrega contínua desses modelos do Machine Learning. E aí, automatizado, você tem um processo de MLOps. Legal? E tem o Data Visualization Business Intelligence, que a gente pode utilizar tanto o Power BI para fazer essas visualizações, como fazer consultas ali unificadas e integrações pelo Synapse Analytics. Por fim, e não menos importante, a nossa camada de governança e segurança com Purview, que vai garantir ali a segurança, catalogação e rastreamento dos dados. O Active Directory, que faz o gerenciamento de identidade e controle de acessos, e nós temos o Security Center, que faz o monitoramento e gerenciamento de segurança. E aqui a gente finaliza a 11ª aula, o 11º vídeo da nossa trilha de arquitetura de dados, onde que nós falamos do Machine Learning escalado. Falta mais uma bem legal, pessoal, para você que quer aprender a utilizar os recursos de Cognitive Service de IA. Você vai gostar da nossa última aula, da nossa última trilha, onde que nós vamos falar sobre utilizar os recursos de imagem, de som, Speak and Test da Microsoft. Vai ser bem bacana. Fica o nosso agradecimento, siga, compartilhe o nosso canal, deixe seu like. Aqui no YouTube é no Heron Cavalcante. No Instagram e no TikTok é o @HeronCavalcante_tech. Tem o meu portal que é o www.heroncavalcante.com e temos também o Spotify e o Amazon Music no Heron Cavalcante. Muito obrigado e até a próxima.